me chamo Roberto Bianchini Berner, eu tenho 59 anos e desde 1986 eu estou lá junto com o grupo do Laboratório de Camarões Marinhos, mais precisamente no Laboratório de Cultivo de Algas, que fica dentro do Laboratório de Camarões Marinhos. Antes era só um setor do Laboratório de Camarões Marinhos, né, o Laboratório de Cultivo de Algas. Hoje é um laboratório à parte. Nós desenvolvemos parceria, mas é um laboratório à parte. Eu me formei em biologia no primeiro semestre de 1986, já tinha feito um estágio no Laboratório de Camarões em 1985, e em 86 fui trabalhar numa fazenda de cultivo de camarões aqui em Florianópolis, e em 89 voltei ao Laboratório de Camarões Marinhos. Mas antes, durante a minha graduação, no primeiro dia de aula, no primeiro mês de aula da primeira fase do curso de Ciências Biológicas, eu já era estagiário do Núcleo de Estudos do Mar. Certo. O senhor nasceu em Santa Catarina mesmo? Eu nasci em Santa Catarina, nasci em São Joaquim, mas com 2 meses de idade eu já estava morando aqui em Florianópolis. Assim, legal. Você está trabalhando só no laboratório de microalgas? Eu sou o supervisor do Laboratório de Cultivo de Algas, que se chama Laboratório de Cultivo de Algas e não só de microalgas, porque anteriormente eu era responsável tanto pelo cultivo de micro quanto pelo cultivo de macroalgas. Em 2010, a professora Leila passou no concurso, a gente abriu essa vaga e aí nós dividimos, né, micro para mim e macro para ela. E eu trabalho exclusivamente, né, eu tenho dedicação exclusiva na Universidade Federal de Santa Catarina, então eu sou professor da graduação, da pós-graduação, desenvolvo pesquisa, sou supervisor do laboratório desde bastante tempo. Então, tenho dedicação exclusiva à universidade. Claro que tem parceria com empresas, consultorias, enfim, mas a minha dedicação é total para a universidade. Assim. Certo, professor. E minhas perguntas aí seriam mais sobre sua formação daí. Qual seria a sua área de formação específica? Eu então fiz licenciatura em Ciências Biológicas. Licenciatura ou seja, é aquela pessoa que foi preparada para ser professor. Então, né, teve aulas de várias disciplinas voltadas à docência. A maioria dos professores dá aula sem ter tido essa especialização, né, que é a licenciatura. Outros fizeram para ser engenheiro agrônomo, para ser zootecnista, oceanólogo, mas não para ser professor. Mas sem problema, com o tempo a gente aprende, né, aprende e vai se desenvolvendo, né, essa habilidade da docência. Então, já quando eu fazia biologia, eu já fui estagiário desde o primeiro mês de aula, eu fui desde a minha vida acadêmica toda, fui estagiário de diversos lugares, laboratórios ou empresas. E quando eu me formei, então me formei em Ciências Biológicas, mas eu achava assim que aquilo que somente a base em biologia não me contentava. Eu precisava aplicar aquele conhecimento que eu aprendi na biologia. E logo antes mesmo do final do curso da formatura, né, antes de chegar ao último semestre, eu conheci a aquicultura, o que tinha de aquicultura aqui em Florianópolis, certo? E aí me interessei logo pelo Laboratório de Camarões Marinhos, que ainda estava terminando a construção, isso em 1984, 1985, e aí encontrei na aquicultura a aplicação dos conhecimentos que eu tinha de biologia. Então, juntei aí as duas coisas e aquilo sim me satisfazia. Por exemplo, se hoje alguém da biologia me chamar para fazer um projeto estudando quais são as microalgas de ocorrência na Lagoa da Conceição, eu vou topar esse projeto, né? Vou ser parceiro, mas eu vou querer, depois de coletar e identificar essas microalgas, eu vou querer saber se eu cultivar essas microalgas, elas servem para quê? Para alimentação de larvas de camarão, de molusco, para tratamento de efluentes, para a produção de biocombustível, para a produção de compostos, obtenção de compostos para a produção de cosméticos, medicamentos, coisas assim. Ou seja, não me contento só em saber o que tem, me contento em
isso serve para quê? Então, consideram assim a agricultura, a engenharia de agricultura, a aplicação dos conceitos que eu aprendi em biologia. E aí, depois de formado em biologia, eu fiz mestrado em aquicultura, também aqui no departamento de aquicultura, sempre trabalhando com microalgas, e depois fiz doutorado em ciência dos alimentos, também trabalhando com microalgas. Então, estou aí com as microalgas desde sempre, já há bastante tempo. E depois fiz, então, o concurso da professora. Sempre estive ligado ao departamento de aquicultura, mas como terceirizado, né, pesquisador da FAPEU, que é uma das fundações de pesquisa que a gente tem na universidade. Efetivamente, como professor, eu passei no concurso, bom, tenho 5 anos de professor substituto, 2 anos como professor colaborador, e efetivamente eu passei no concurso de docente em 2006. Então, a partir daí, eu sou professor efetivo, né, do Departamento de Agricultura, apesar de estar aí no departamento desde 1985. Perfeito, E sobre obrigado. essa trajetória, professor, desde essa formação até onde você está agora, você mudaria alguma coisa, escolheria outra área de atuação? Perfeito. Não, outra área de atuação eu não escolheria. Né? A aquicultura e principalmente a biotecnologia de microalgas me satisfaz plenamente. Eu sou muito feliz nessa escolha, continuo sendo, ainda tenho muita vontade de fazer pesquisa, projetos, aumentar alunos, dar aula disso. O que eu faria é o seguinte, logo quando eu comecei no laboratório de Camarões, e tinha assim, era uma produção, vocês não vivenciaram isso, mas nós tínhamos muitas pessoas pagas com dinheiro, era vendidas pós-larvas de camarão, então era um negócio, era uma empresa, funcionava 24 horas por dia. Eu me distraí bastante com isso em relação à produção, à parte tecnológica desse processo, e me distraí da parte científica. Né? E fiquei, então, muitos anos trabalhando, vou dizer assim, no chão da fábrica, né, dentro do laboratório, e, na verdade, eu tinha interesse em ser pesquisador e professor. Para isso, se eu fosse mudar alguma coisa, eu faria o mestrado e o doutorado muito antes. Então, eu trabalhei muito tempo, mesmo dentro da universidade, como se fosse uma empresa privada. Estou falando muitos anos. Né? Imagina, eu me formei em 1986 e defendi a dissertação, né, o mestrado, em 1995, ou seja, 9 anos depois de ter sido formado. E defendi o doutorado somente em 2006, ou seja, 11 anos depois do mestrado. Então, se o meu interesse era a vida acadêmica, docente ou pesquisa, eu deveria ter feito a graduação e imediatamente tocado o mestrado e o doutorado, o doutorado é a exigência mínima para a gente ser professor, para a gente ser docente na Universidade Federal. Então, o erro foi de tempo, de time, e não da escolha da profissão. Ah, E não da escolha da área de interesse, certo? Ah, perfeito, professor. E para nós alunos que ingressamos bem recentemente, por assim dizer, né? O que você daria de dica para a gente que está começando? Puxa, assim, ó, primeiro que no departamento de aquicultura vocês têm assim, uma série de laboratórios que fazem pesquisa e produção, e isso é uma oportunidade única que vocês têm para fazer estágio, treinamento, cursos, coisa que quase não tem nos outros departamentos, nos outros cursos. Porque se vocês forem fazer direito, praticamente todos os professores de vocês são não formados em direito, né, ou são advogados ou bacharel em direito, a mesma coisa na medicina, a mesma coisa em engenharia. Enquanto na engenharia de agricultura vocês têm uma gama de professores das mais variadas áreas que trabalham em laboratórios de ponta, né, na ciência e tecnologia da aquicultura. Então vocês têm uma oportunidade assim de diversificar muito o que vocês vão estudar. Claro, vocês têm que cumprir aí a carga horária do curso, mas vocês têm muitas oportunidades de fazer estágio, treinamento, sendo bolsista nos laboratórios com a gente. Inclusive, a minha recomendação é que façam estágio em diversas áreas do departamento, para que vocês saibam aquilo que vocês se interessam um pouco e aquilo que vocês se interessam muito. E aí, quando a gente trabalha naquilo que a gente se interessa muito, o trabalho fica muito mais facilitado, a gente, né, avança muito mais rápido, muito mais detalhes. Então, a recomendação, eu diria, é
Na primeira fase, geralmente, vocês não têm as disciplinas que são chamadas de vivência, né? Mas a partir de agora, do dia 16 do mês que vem, voltamos à atividade presencial e vocês terão essas disciplinas de vivência. Então, façam logo as disciplinas de vivência, façam logo os estágios. E, às vezes, como o estágio hoje, por conta da lei de estágio de 2009, o estágio é obrigatório do curso, vocês têm dois, estágio 1 na quinta fase, supervisionado 1 na quinta fase, estágio supervisionado 2 na 10ª fase, vocês poderão fazer com a gente treinamentos. Vocês querem ficar 30 dias no laboratório de molusco, mais 30 dias no laboratório de algas, então dá para a gente fazer isso, ou um semestre inteiro. Sugiro que vocês diversifiquem essa visão de vocês da aquicultura e vocês vão ver que, muito além dos cultivos, tem várias outras aplicações da agricultura em questões ambientais, sociais, tá certo? O mundo é muito maior do que exclusivamente os cultivos. Tá? Sobre o curso no geral ou a profissão de aquicultura, o senhor tem alguma crítica sobre o curso ou a profissão? Eu diria que, assim, vamos dizer, uma crítica, às vezes, sobre a questão da universidade, né? Eu vejo, assim, eu acho que a universidade deveria nos preparar, também estou dizendo, porque eu também fui universitário, certo? E a gente não tem, geralmente, uma preparação para ser empreendedor, por exemplo. A gente tem sempre uma preparação voltada a ser cientista, a ser professor, voltada para dentro da universidade, e não para atender as demandas da comunidade, da sociedade que acaba nos pagando. E é através dos impostos que o dinheiro vem para a universidade, paga nossos salários, as salas de aula, ar-condicionado, quadro, computadores, bolsas, né, para vocês. Então, eu acho, assim, agora a gente deu um passo grande, que é no processo de curricularização da extensão. Então, agora nós vamos ter algumas disciplinas que vocês terão parte das disciplinas dentro da universidade e parte fora, nas escolas, em empresas, enfim, isso é legal. Então, está na hora da gente colocar um pé para fora da universidade. No curso de Engenharia de Aquicultura, a gente foi bem feliz juntando parte da engenharia com a aquicultura, a biologia aplicada, aí, né, que é, como eu disse anteriormente, e isso é bastante legal, que vocês tenham uma visão mais ampla disso aí. Algumas disciplinas são complicadas, são mais difíceis, tá certo? Demandam estudos, né, de vocês, e assim, o que eu quero dizer é que vocês têm que aproveitar essa oportunidade, além da responsabilidade que vocês têm. Por exemplo, 90% da população brasileira nunca esteve e nunca estará dentro da universidade, mas mesmo esses 90%, mas 100% da população brasileira que consome um refrigerante, um carro, uma moto, uma bicicleta, uma roupa, uma bermuda, uma meia, paga impostos. E é através desses impostos que o governo tem dinheiro para pagar, manter as universidades. Então, vejo a responsabilidade que nós, 10%, estou arredondando para cima, tá? Nós, 10% que estamos dentro da universidade, vocês temporariamente, nós um pouquinho mais de tempo, temos em relação ao dinheiro de todos, certo? E esses 90% nunca estarão aqui dentro da universidade, por N fatores, que não cabe aqui a gente discutir. Talvez um dia em sala de aula a gente possa discutir essa questão. Então, vejam a responsabilidade que vocês têm. Então, em alguns casos, e aí vou usar o meu exemplo, mesmo quando eu fazia labiologia em 1980 e tanto, tá certo? Algumas disciplinas eu gostava e outras não. Não fui um aluno nota 10 em tudo, tá certo? Até nem prefiro alunos nota 10, mas prefiro alunos interessados em aprender muitas coisas, as mais variadas coisas, para daqui a pouco achar o seu caminho, o seu nicho, e assim, vou trabalhar com isso, né? E aí vou desempenhar muito bem nisso e ser feliz com essa minha escolha, né? Antes de eu terminar essa pergunta, talvez vocês tenham mais, e vai cair a chamada aí, né? Vocês não querem começar a mandar um outro link aí, fazer uma outra reunião aí no Meet? Isso, professor. Na verdade, a gente só teria daí mais uma depois. Tá. Vai dar certinho. Não, vai dar tempo? Então, tá, sigam aí. Então, assim, estudem, tá certo? Mas façam os estágios. Não cumpram só a tabela do campeonato, a grade horária do curso. Procurem nós, professores, para vocês irem adiante. A gente está aí à disposição e fica muito contente quando vocês nos procuram para ir além da sala de aula.
Perfeito, professor. E a última pergunta para a gente encerrar mesmo, Sim. se teria algo que o senhor queria falar sobre o curso de aquicultura ou deixar algum recado para os alunos que estão começando, algo que a gente não tenha perguntado e que você acha que seria legal de incluir junto. Certo, eu acho que a aquicultura vem crescendo no mundo e no país também, é uma das áreas do agronegócio que cresceu e cresce bastante. É, infelizmente, ainda a gente não tem, né, emprego para todo mundo, seria muito legal, mas é uma área em expansão. E ficar em Florianópolis também não me parece a opção mais acertada. A agricultura está acontecendo aqui, principalmente, são moluscos, mas cultivo de peixes de água doce, peixes marinhos, principalmente são em outros estados, em outras cidades. Então, vocês têm, né, uma vez formados, têm que procurar locais em outros estados, em outros países, enfim, correr atrás, que também é difícil para engenheiro civil, também é difícil para advogado, também é difícil para médico. Então, eu diria que estudem, façam os estágios e ampliem a visão de vocês, em que local vocês vão trabalhar assim que estiverem formados.